Agora falta falar para vocês o terceiro fundador da sociologia, né? Como eu disse a vocês, são sempre os três fundadores. Lembre-se, Augusto Comte é o pai, e aí você tem três fundadores. O Durkheim, o Weber e agora o Marx. Karl Marx, né, foi, diferente dos outros fundadores, um autor que fez uma obra grandiosa e magnífica, né, colocando todas as áreas do conhecimento praticamente em seus estudos. Portanto, Marx não é apenas um sociólogo. Ele é um sociólogo, tem gente que acha que ele é melhor como economista, né? Enfim, tem pessoas que usam Marx do ponto de vista da política, não é? Mas aqui eu vou só me ater ao Marx da sociologia, ok? E o grande conceito, a grande inovação que está no pensamento do Marx, que eu queria falar aqui para vocês, é que o Marx vai sugerir que as sociedades sejam entendidas a partir de dois módulos, né? Um módulo que nós vamos chamar de estrutura, ele chamou de estrutura, e um módulo que ele chamou de superestrutura, ok? Imagine uma pirâmide como desenho social, ok? Ali na base da pirâmide é a estrutura e no topo da pirâmide a superestrutura. Façam a leitura de forma indutiva, ou seja, do geral que está embaixo, a parte da estrutura, para a parte da superestrutura, ok? É assim que se faz a leitura do pensamento do Marx, tá bom? Antes de eu continuar, eu queria dizer a vocês o seguinte. Normalmente, isto que eu vou falar aqui para vocês, um pouco que eu vou falar para vocês do Marx, é conhecido por marxismo, que é uma data vénia, enfim, um respeito que se faz ao criador desta sociologia. Mas, na verdade, existe aqui uma filosofia e um método por trás, né, do pensamento do Marx. Essa filosofia, esse método chama-se materialismo histórico dialético. Então, podemos já falar de marxismo, mas o que nos importa mesmo aqui na sociologia é essa visão materialista histórica dialética. É isso que, no fundo, é interessante que a gente compreenda a partir do pensamento do Marx para entender as sociedades modernas que nós vivemos, não é? A estrutura, então, voltando, é a base, e é por ser a estrutura a base, né, que o Marx colocou aí, nessa base, a forma como uma sociedade reproduz as relações sociais necessárias à produção de todos os bens e víveres necessários à sobrevivência. Então, veja, o que é a estrutura? O que é a base desta pirâmide social? A estrutura é o lugar onde se dão todas as relações sociais e aonde se encontram todas as ferramentas de trabalho produtivas. Portanto, a estrutura do Marx também é conhecida por, né, pela base econômica. Daí eu ter dito que o Marx, né, faz na sua grande obra, por exemplo, o Capital, né, a grande obra do Marx mais maduro, essa é economia, porque eu estou falando de produção, né? Os meios de produção e as forças produtivas necessárias que entram em determinadas relações, não é, para produzir todas as coisas necessárias à vida e à sobrevivência da sociedade. Se eu estou falando da produção, significa que ali na estrutura pode ter vários tipos ou vários modos de produção. Ou seja, a forma como eu misturo os meios usando determinadas forças produtivas, meios de trabalho, ferramentas de trabalho, estabelecem determinadas relações de trabalho. Então, estes meios, mais as ferramentas, acabam também, né,
dando origem a determinadas relações entre os seres humanos para produzirem tudo junto, estruturalmente, tudo o que é necessário para a vida e a sobrevivência da sociedade. Não é? Numa determinada forma, como os meios e as forças produtivas estão organizadas, junto com estas relações produtivas, chama-se modo de produção. Então, nós vivemos, na modernidade, no chamado modo de produção capitalista. Mas isto é apenas um modo de produção histórico, por isso lembre-se, materialismo histórico, não é? É apenas, diz o Marx, o capitalismo é apenas um determinado modo de produção na história das sociedades humanas. Então, ele dá o exemplo. O escravismo foi um modo de produção. O feudalismo foi outro modo de produção. O capitalismo é o modo de produção em que nós estamos. E um modo de produção dá origem, historicamente, a outro modo de produção. É assim que o Marx vê a estrutura e o modo de produção, ok? Então, é ali que se produz todos os bens necessários à sobrevivência. Só que o Marx vai falar mais uma coisa. Os modos de produção, a estrutura da sociedade, são criadas e ali se estabelecem determinadas relações. Por exemplo, as relações de trabalho. No modo capitalista, trabalhadores assalariados e investidores, né, empresários do outro. Né? Então, o trabalhador oferece a força de trabalho, não é? E recebe um salário. E o empreendedor, enfim, o patrão, paga esse salário em troca dessa força de trabalho e entra com o capital, enfim, com as ferramentas, com o investimento do empreendimento. E isto estabelece uma relação, que é uma relação que a gente pode falar sem problema nenhum, não é? Uma relação entre o capital, que é o dono da fábrica, por exemplo, e o trabalho, que é o trabalhador que vende a força de trabalho em troca do seu salário. Okay? Então, isso tem uma relação social. Esta maneira como na base está distribuído os meios de produção, as formas de produzir e as relações sociais estabelecidas é que vão dar origem à superestrutura. Então, lembra, eu disse para ver, né, a pirâmide da sociedade de baixo para cima. Okay? Desta produção, chega-se, então, às relações sociais mais gerais que existem na sociedade. É a partir desta estrutura que se chega à superestrutura. Por exemplo, o que é que está localizado na superestrutura? Está localizado na superestrutura, por exemplo, o Estado, o direito e as leis. Então, o Estado, o direito e as leis são formas supraestruturais derivadas da forma estrutural. Né? Então, se o direito é de uma determinada forma na sociedade capitalista, é porque a sociedade capitalista tem determinadas relações e organizou a produção, né, de uma determinada forma. Esta forma como a estrutura está organizada e como as relações sociais de produção se estabelecem, esta forma é que vai determinar a forma como o Estado é, a forma como o direito é. Ok? Então, isso que eu queria chamar a atenção para vocês, que é muito importante. Porque nós também entendemos, mais uma vez, por causa daquela nossa filosofia positivista lá do Augusto Comte, em que a ordem é que é estabelecida, não é? Nós temos a ver, a entender, a achar que é o direito, o Estado, que determina a vida da sociedade e as relações entre os agentes sociais. E não é isso, não na visão do Marx, claro. Né? É o contrário. Eu vou dar um exemplo. Então, o nosso direito, por exemplo, no Brasil, na Constituição, diz que nós somos uma sociedade de propriedade privada. Está escrita na Constituição isso. Só que a propriedade privada que está na Constituição não é a Constituição que diz à sociedade que nós íamos viver, né, pelo valor da propriedade privada. Não. A forma como nós nos organizamos, historicamente, a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, a forma como nós nos organizamos para produzir economicamente todos os bens necessários à sobrevivência da sociedade e a forma como estabelecemos relações sociais, por exemplo, capital-trabalho aqui na base,
é que fizeram com que o constituinte e o legislador seja obrigado a escrever na Constituição que existe propriedade privada e que ela tem que ser assegurada. Não é a Constituição que criou a propriedade privada. A propriedade privada foi construída nas relações sociais de produção que estavam na base da sociedade. O direito escreve o que está escrito na forma real e concreta como nós vivemos na sociedade, concretamente, na sua base, na sua estrutura, ok? Por exemplo, vocês querem ver? Então, a Constituição diz que a sociedade brasileira é uma sociedade de propriedade privada. Só que embaixo disto está escrito: toda a propriedade privada tem que ter função social. Ora, nós sabemos que a função social da propriedade no nosso país é uma coisa que ainda está longe de ser, né, estendido para todos, não é verdade? Por quê? Porque é que a lei não faz acontecer a base. É a base que faz acontecer a lei. O direito é consequência da base. Se nós não vivemos, né, produzindo o que precisamos para sobrevivermos todos, estendendo a propriedade a todos, a lei não vai poder fazer isto acontecer, porque concretamente, na maneira como produzimos e nas relações sociais que estabelecemos, nós, agentes sociais, instituições, grupos e indivíduos, nós não estabelecemos uma vida que seja uma vida de distribuição de riqueza. Portanto, você pode ter o legislador, o doutrinador, o jurista, e o legislador pode escrever que a propriedade privada tem que ter função social. Não vai mudar nada, porque eu não posso mudar, através da caneta, com papel e tinta, na superestrutura, mudar a realidade que as pessoas querem viver e modificar as relações sociais que existem na base. Então, só para terminar, lembre-se, não é o direito que gera as relações sociais, é a vida social que gera o direito. Isto é a sociologia.